Se eu pegar uma aranha na minha mão aqui agora, nesse momento, pegar uma tesoura, cortar 4 patas dela, pegar um palito de fósforo, acender ele e simplesmente colocar próximo dela e fazer ela fugir desse fogo com apenas 4 patas restantes, como você se sentiria vendo essa situação? Me fala aí, de 0 a 10. 0 menos incomodado, 10 muito incomodado. Em qual numeração você estaria em questão do incômodo de ver essa aranha sofrendo dessa forma? Olá, minhas paixões, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para falar sobre o livro Blade Runner, um dos melhores livros que eu já li na minha vida de ficção científica. Na verdade, eu não li tantos livros assim de ficção científica na minha vida, mas eu confesso que dos poucos que eu li, esse é um dos meus favoritos. E é claro, se você deseja me acompanhar nessa trajetória, conhecendo novos livros, novas séries, novos filmes, novas situações na nossa vida, lembre-se de se inscrever no canal, de deixar o seu like e, claro, comentar também aqui o que você quer ver de novidade, de assunto diferente por aqui nos meus vídeos. Lembre-se que os créditos sempre vão estar aqui na descrição. E também, se você nunca leu Blade Runner e deseja ler, eu vou deixar o link na descrição também. Muita gente conhece Blade Runner por causa da sua adaptação cinematográfica, que saiu em 1982, ou até mesmo pela sua adaptação mais recente, que é Blade Runner 2049. E não, esse filme não foi lançado em 2049, porque até onde eu sei, a gente ainda não viajou no tempo, né, pelo que eu tô sabendo até agora. Na verdade, ele foi lançado em 2017. E desde lá, apesar de muita gente não conhecer o livro, tem muita gente conhecendo apenas os filmes. Então pense, o Philip K. Dick foi lá e lançou o livro em 1968, e lá em 1982 a gente teve o primeiro filme, e em 2017 a gente teve mais um filme que faz parte desse universo ali daquela escrita. Eu sei. O que você quer? Se você parar pra pensar, em 1968, muita coisa na humanidade ainda não tinha acontecido. A queda no Muro de Berlim não tinha acontecido, a missão de Apollo 11 não tinha acontecido, nem o Woodstock não tinha acontecido. Isso sem contar a criação da internet, que aconteceu só depois dessa data. E aí, se a gente pega o livro e pensa quantas reflexões que ainda se encaixam na nossa atualidade foram feitas há tantos anos atrás, e mesmo assim ainda são muito atuais. Preciso mostrar pra vocês que eu tenho uma companheira que na grande maioria dos meus vídeos ela aparece, nem sempre ela aparece porque nem sempre eu mostro ela, mas ela tá aqui me julgando porque eu tô falando com uma câmera. Psiu. Psiu. Enfim, vamos continuar. Isso sem contar que o nome real do livro era Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. E venhamos e convenhamos, não é uma história com um nome muito comercial, né? Então foi, acho que, um dos motivos de eles terem trocado o nome para Blade Runner. Mas, apesar disso, é com esse nome que a gente já entende a relação inteira daquele enredo daquele livro. E a gente interliga relações de androides com animais reais e animais elétricos. E não só androides, mas humanos também, eu acho. Pois é, mas vamos com calma que tudo isso vai fazer muito sentido lá no final. Você aí do outro lado pode não estar muito acostumado com a estética cyberpunk da ficção científica. Existem diversas obras que já foram lançadas com essa estética. Muita gente conhece sim, mas eu percebo que poderia ser muito mais difundido por aí, sim. E eu não falo só pela aparência, pela estética, pelas luzes neons, pelos hologramas na cidade, a cidade movimentada, tudo muito brilhoso, sabe? Aquela estética que todo mundo que sabe o que é cyberpunk já vem na cabeça de primeira. Mas uma coisa que eu gosto muito de observar em cyberpunk é a real estética do cyberpunk. A real situação do cyberpunk, que é nada mais, nada menos do que a gente pensar naquelas corporações que estão comandando tudo, muitas vezes críticas a empresas que realmente querem comandar tudo naquele mundo, fazer com que destoe aquela realidade ruim das pessoas que
não ganham nada, as pessoas que sofrem com toda aquela situação, e até mesmo a crítica ao próprio Estado que permite que isso aconteça, ou muitas vezes está junto ali daquelas corporações, difundindo coisas muito ruins na realidade de muita gente ali daquelas cidades grandes. A narrativa do livro acompanha o Rick Deckard. Não sei se pronuncia assim, mas eu deixo o nome aqui na tela. Ele nada mais é do que um caçador de recompensas que tem o trabalho de perseguir e aposentar androides que são fugitivos e muitas vezes são muito difíceis de diferenciar com os humanos. Eles são tão parecidos com os humanos que ele precisa ser totalmente profissional para conseguir aposentar os androides corretos. Isso sem contar que ele está vivendo num mundo que foi devastado por uma guerra nuclear e a Terra, nada mais, nada menos, se tornou um local decadente, onde se você tem um animal de estimação, um animal real, isso quer dizer que você tem status. Apesar de que é muito raro realmente ter animais por lá, porque, como eu falei, o mundo, a Terra, tá decadente. Então eles vão ter animais elétricos, sabe? Lembra? Ovelhas elétricas na história? Então, nada mais, nada menos do que isso. E aí, se você tem dinheiro suficiente para comprar um desses animais, isso quer dizer que você tem muito poder aquisitivo. E aí, uma coisa muito, muito, muito importante, além dessa relação dos humanos, dos androides com os animais reais e os animais elétricos, a gente também fala sobre a empatia. Ela se torna uma marca do que é ser humano ou não. Tanto é que no livro, nos filmes também, mas principalmente no livro, tem um teste que faz você diferenciar o que seria um humano e um androide, e o principal fator para esse teste é a empatia. Só que o que acontece? Com o tempo esse teste começa a ruir, porque simplesmente os androides estão começando a ficar mais complexos, mais próximos ao que seria um humano, e os humanos estão começando a cada vez mais ser frios, ter aquela frieza mecânica que a gente encontraria em robôs, androides, enfim. E aí é onde entra a principal reflexão dessa história e as perguntas que eu fiz durante toda essa leitura. Afinal, o que é realmente ser humano? A gente começa a nos questionar. É apenas ser um ser biológico que possui os órgãos de um ser humano, que possui emoções, sentimentos, o pensamento humano? Ou talvez ser humano seja mais do que isso? Lá no início do vídeo eu comentei daquela situação horrenda que poderia acontecer com uma aranha se alguém fizer. Eu dei o exemplo falando que era eu que faria, mas eu jamais faria isso com uma aranha. Mas e se eu fizesse? Como você se sentiria? E aí eu te pergunto, por que uma aranha tem menos importância do que qualquer outro animal? Eu falei aranha, mas poderia ser qualquer outro inseto. Por que talvez uma aranha tem menos importância do que um gato? Ou por que um gato tem menos importância do que, sei lá, um cachorro? Que venhamos e convenhamos, isso acontece muitas vezes as pessoas colocam o cachorro como um pedestal muito acima de um gato, quando na verdade ambos são animais domésticos, sabe? Que merecem ser tratados da mesma forma. E por que então um cachorro merece ser tratado melhor do que um ser humano? Que isso acontece diversas vezes. Claro que a gente entra em diversas discussões. Não estou falando aqui de, por exemplo, quando a gente, sei lá, mata um pernilongo, ou mata uma formiga, ou alguma coisa do tipo que a gente faz, que é comum dos humanos fazerem. Eu estou aqui chegando para falar, não faça isso, não faça aquilo, nem nada disso. Mas é mais uma reflexão de qual é a real importância que a gente dá para a vida. Eu acho que a vida, ela inclui os humanos, ela inclui os animais, ela inclui o meio ambiente, inclui tudo, a vida da nossa terra. E aí é onde a gente se questiona até que ponto a gente deixa os pensamentos que os outros dizem pra gente toma conta da gente. Por exemplo, da onde a gente tirou que os insetos, eles simplesmente são menos importantes do que todo o resto? Ou, por exemplo, vamos pegar um exemplo mais palpável. Da onde a gente tirou que uma cobra ou um sapo, que muita gente tem agonia com esses bichos, ou medo desses bichos, são menos importantes do que um cachorro e um gato? Entende? A gente sabe que estudando biologia, eles são muito importantes para o ecossistema, é claro, para o habitat em que eles vivem. Mas aí, quando a gente descobre que, por exemplo, a aranha é um animal peçonhento, tal qual uma cobra, o primeiro pensamento que as pessoas têm é: eu preciso matar esses animais, porque esses animais são um perigo para mim. Mas a gente simplesmente não racionaliza que, tá, a
a aranha é um perigo, ela tá dentro da minha casa. Se for possível, né, aquelas aranhas que a gente pode manusear ou não, por que a gente só simplesmente não tira elas de dentro da nossa casa e deixa elas viver no ambiente delas? A mesma coisa para uma cobra. Quantas pessoas encontram nos interiores aí da vida, encontram uma cobra e a primeira coisa que elas fazem é matar, ao invés de realmente chamar os agentes que realmente podem manusear esses animais e levar elas para o habitat natural delas, só porque a sociedade disse que é um animal perigoso e é isso, e é por isso a gente tem que acabar com eles? Não faz sentido, né? E aí isso mostra a diferença que a gente tem dentro da empatia com a vida. A gente sabe que é um assunto muito complicado, porque empatia muita gente não tem nem com quem eles estão do lado. Mas o que muita gente esquece é que todos nós precisamos um dos outros. E aí, será que se a gente não tiver empatia com o próximo, principalmente com os humanos que estão ao nosso redor, mas também com os animais, será que o planeta simplesmente não vai ruir? Tento não pensar muito nessas coisas, porque se a gente parar pra pensar mesmo, a gente começa a ficar maluco. Pelo menos eu me sinto dessa forma. Teve um dia que eu tava passando nas redes sociais e apareceu um post falando se as plantas sentem dor. Eu confesso que eu não cliquei no post, não terminei de ler a matéria, não estava interessada naquele momento em ler aquilo, mas depois ficou na minha cabeça o questionamento, tá, se a planta sente dor ou não, não sei, mas e se ela sente? E aquela planta que a gente compra ela para colocar num vaso dentro da nossa casa, onde ela foi cortada, onde ela foi tirada das raízes ali dela, da terra onde ela deveria estar vivendo mesmo, tanto é que depois de um tempo ela vai morrer, ela não vai continuar naquele vaso, você vai descartar aquela planta, e a gente sabe que a planta também é um ser vivo, também é um ser que passa ali pela natureza, ela saiu da natureza. E aí, muitas vezes eu fiquei pensando, nossa, será que aquela flor que eu colocar ali num vaso, ela vai estar sofrendo, gritando, chorando, sei lá, sentindo a dor da planta? E aí a gente começa a se pegar numa situação muito, caramba, eu tô sendo empática demais, será? Tô pensando até em coisas que podem ser irreais, porque nossa cabeça às vezes tem esses devaneios, né, da gente pensar um pouco da nossa realidade, pelo menos isso acontece muito comigo. Mas sei lá, eu acho que talvez seja exatamente isso o que o livro quer nos passar. Que ser humano é ter empatia até mesmo por aquele ser minúsculo que é uma vida, mas a gente mesmo assim tem empatia por ele. E uma curiosidade aqui pra vocês é que eu fiz um post sobre esse livro na Rede Vizinha lá em 2024, falando um pouco sobre essas questões, essas reflexões, e eu disse que eu ia fazer uma resenha sobre o livro. E eu confesso que nós estamos aqui em 2026 e eu até agora não consegui fazer uma resenha sobre esse livro, porque todas as vezes que eu vou pensar sobre ele, eu reflito muito sobre tudo aquilo que o autor passou pra mim. Inclusive, ontem eu estava estudando um pouco sobre essa questão da comunicação, da leitura do autor com o leitor. E realmente, se você pegar esse livro para ler a história, talvez a reflexão que você vai ter pode ser diferente da minha, pode ser igual à minha. Tudo depende da nossa sociedade, da nossa vivência, do que a gente pensa. Tanto é que se daqui a um tempo eu pegar esse livro para ler de novo, faz 2 anos que eu li, mas se eu falar assim, eu vou ler esse livro daqui 5 anos novamente, provavelmente eu posso enxergar coisas que na primeira vez eu não enxerguei. Não necessariamente porque eu não prestei atenção na história, mas sim porque o nosso olhar de mundo ele pode mudar. E isso é muito importante, acredito eu, também na nossa empatia em qualquer outro sentimento que a gente vai sentir perante ao outro. E a única coisa que eu consigo falar aqui pra vocês, pra concluir esse vídeo de uma vez por todas, é que esse livro é muito maravilhoso, é uma história maravilhosa. E eu recomendo muito que você leia, porque apesar de ser uma ficção científica, num estilo super cyberpunk, não é difícil de ler, é agradável de ler, apesar dessa situação aí da aranha, por exemplo, que é uma situação que acontece no livro, mas eu acho que é uma leitura super válida para você conhecer um pouco mais desse mundo e refletir um pouco mais do que a sociedade poderia se tornar. E lá em 1968, o Philip K. Dick estava lá pensando que talvez isso poderia acontecer. Então, muito obrigada por você ter ficado até aqui e só me resta te perguntar apenas uma coisa. E aí, você sente empatia?